Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Devocional Vivendo a Liberdade. Para quem não me conhece, sou o Luciano Pimentel e todo domingo pela manhã no meu canal lá no Instagram @LucianoPimentelP, a gente está fazendo um devocional, tá? Depois desse devocional ele vai estar disponível lá no meu canal do YouTube /Luciano Pimentel e também num perfil alternativo que eu tenho aqui, que é o perfil Firmes na Liberdade. É um perfil de devocional diário. Se você quer acompanhar, né, ter acesso a devocionais diário, só é seguir lá, tá bom? Então, sejam bem-vindos aí. Deixa eu encostar a porta aqui. A gente vai começar o nosso devocional de hoje, Vivendo a Liberdade. E eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Lucas, tá? Eu uso a Bíblia de Estudo Pentecostal, então ela é Almeida Revista e Corrigida. E eu queria hoje ler um texto que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eu quero comentar um pouco sobre esse texto, tá bom? Então, se você tiver uma Bíblia aí e quiser acompanhar, está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, conta a história, né, uma parábola, a parábola do bom samaritano, tá? E a gente vai discorrer sobre ela, tá bom? Então, quem está chegando por aí, seja bem-vindo ao Devocional Vivendo a Liberdade. Bora lá, bora ler, tá lá na parábola do bom samaritano, a partir do versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como vocês leis, né? E respondeu ele e disse: Amarás ao Senhor teu Deus amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, fazei isso e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Muita boa pergunta, né? Uma indagação. Então, quem é o meu próximo? Lá no 30. E respondendo Jesus disse: Desceu um homem. Aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano, né? Desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram. E espancando, se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No 35. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu pagarei quando voltar. E aí Jesus pergunta, né, para esse doutor: Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz a mesma coisa. Tá? Esse é o texto que eu queria compartilhar com vocês hoje, que está lá em Lucas 10, 25, do 25 ao 37, que conta a história que conta a parábola do bom samaritano, né? Primeira coisa que a gente pode apontar aqui nesse texto é que aquele doutor, ele se aproximou de Jesus tentando entender, né, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna.
E aí Jesus pergunta, né? Pergunta dele como é que está escrito na lei, como é que ele lê o que está escrito na lei. E ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo, né? Esses dois mandamentos são mandamentos importantíssimos. Primeira coisa que a gente pode observar é o amor, né? Hoje hoje há uma ausência de amor muito grande das pessoas, né? Hoje a gente está vivendo um momento onde o tempo está acelerado, vamos dizer assim, né? Onde as coisas foram aceleradas. Se a gente conversar com pessoas que são mais idosas que a gente, né, que já viveu, teve uma vivência aí na vida, você vai ver que no tempo deles as coisas demoravam muito para passar. Demoravam muito, muito para passar mesmo. Parece que demorava, sabe, evoluía muito devagar. E agora a gente vive numa geração muito acelerada, uma geração onde todo mundo está ocupado, uma geração onde está todo mundo correndo atrás das coisas, querendo status, enfim. Nós estamos vivendo esse momento, né? Esse momento onde as pessoas não têm mais paciência de esperar, esse momento onde as pessoas não têm mais paciência de construir a sua vida, de construir as coisas, né? E acabam aí se perdendo, né? Se perdendo. Ontem eu fiz um post exatamente falando sobre isso, né? Era exatamente falando sobre como você pode lidar com uma pessoa que está passando por um problema de esgotamento físico e emocional. E ali está até disponível aqui no meu feed no Instagram, falando exatamente sobre esse tema. Porque hoje as pessoas elas estão nessa correria da vida e elas estão, né, se esgotando. E aí esse mestre, esse doutor, estava perguntando de Jesus o que ele podia fazer para herdar a vida eterna. E ele falou, né, os 2 versículos principais, que é amar o teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, amar a Deus, né, é ter conexão com o Criador. O Brasil, a gente vive num país, o Brasil, ele é um país evangelizado, né? Então aqui a gente vive num estado laico, a gente é livre para professar nossa fé. Então isso é muito bom. Outros países não podem, né? Não tem essa liberdade que a gente tem hoje no Brasil. O Brasil ele é um país também que ele envia muitos missionários para o mundo. Então vários países são evangelizados através do trabalho que os missionários brasileiros fazem, né? E a gente vive num país onde a gente tem essa bênção de Deus, que a gente pode ser livre para servir a Deus. Isso é muito bom. Mas muitas pessoas preferem não fazer isso, preferem ignorar a existência de Deus, né? Então, se perde aquela conexão com Deus. E a gente precisa ter uma conexão, a gente precisa cuidar desse nosso lado espiritual. O pilar espiritual da nossa vida é um pilar muito importante. A gente precisa ter essa conexão com o Criador, estar perto de Deus, né? Ouvir Deus, ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é um dos livros mais lidos no mundo, então tem muitas verdades aqui. Às vezes você paga um curso caríssimo de desenvolvimento pessoal, de coach, de autoconhecimento, aonde a pessoa que está te ensinando, né, ela está te ensinando princípios bíblicos, coisas que estão na Bíblia. Eu vejo várias pessoas... eu não sou teólogo, mas já estudei bastante a Bíblia, então eu vejo várias pessoas ensinando o princípio de A, B e C para você fazer isso e aquilo, são coisas que estão na Bíblia, são princípios bíblicos, né? São princípios que Deus entregou para o homem prosperar nessa terra, né? Deus entregou, por exemplo, a terra para o homem governar sobre a terra. E o que está acontecendo hoje? Hoje as coisas estão governando sobre o homem, né? Hoje o homem está submisso às coisas dessa vida, e submisso ao vício, submisso ao dinheiro, um monte de outras coisas, porque ele não entendeu que ele que deve dominar, né? Tem gente que diz, mas eu não consigo mudar, eu não consigo fazer diferente. Mas você foi criado para dominar sobre essas coisas, não as coisas dominarem sobre você. Você não foi criado para dominar sobre as pessoas, né? Isso não, porque a Bíblia já fala aqui. Aí eu passo para o segundo ponto, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, como é que você vai fazer, né? Eu posso até começar pelo relacionamento. Como é que você vai se relacionar com uma outra pessoa? Como é que você vai se casar
com uma outra pessoa, como é que você vai amar outra pessoa se você não tem amor próprio, né? Se você não se ama, se você não se cuida? Você nunca vai conseguir dar aquilo que você não tem. Não tem como você dar aquilo que você não tem. Você só consegue dar aquilo que você tem. Então, o amor ao próximo, né? O amor ao próximo é um mandamento importante. E essa é outra coisa que está se perdendo muito. Hoje é muito difícil você fazer amizade, você ter amizades sólidas e duradouras, você ter pessoas com que contar. Se você for parar para refletir aí, com quantas pessoas você pode contar de fato hoje, se você precisar, se você quebrar, se o dinheiro acabar, se você ficar doente, com quantas pessoas de fato você vai poder contar, né? Por que eu estou falando isso? Porque hoje os relacionamentos são muito baseados em interesse, são relacionamentos que são muito superficiais. As pessoas só se aproximam de você porque elas querem algo que você pode dar para elas. E quando aquilo acaba também o interesse, as pessoas acabam te abandonando. Então, como é que você vai fazer, né? Como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai ter essa sensibilidade com o outro se você não tem consigo mesmo? Uma das coisas que eu tenho comigo, e eu agradeço muito a Deus, talvez eu tenha herdado isso da minha mãe. A minha mãe era uma mulher que fazia muitas obras sociais, né? Eu perdi ela, eu era criança, já comentei aqui. Mas a memória que eu tenho da minha mãe era ela sempre ativa na comunidade, ajudando as pessoas mais vulneráveis, né? A gente não tinha muita coisa, mas o pouco que a gente tinha. Lembra que eu falei que você só pode compartilhar, você só pode dar aquilo que você tem? Então, o pouco que a gente tinha, minha mãe dava para os outros ainda. Às vezes até eu não entendia, porque a gente não tinha como é que ela ia dar o pouco que a gente tinha, mas ela ia lá e compartilhava aquilo com outras pessoas. Eu vi, eu aprendi disso com ela, herdei isso dela, de estar próximo das pessoas, de ouvir as pessoas, de entender. Então eu tenho uma sensibilidade, graças a Deus, eu tenho uma sensibilidade muito grande para entender, para olhar para alguém, para ver que a pessoa está ali, está precisando de algo. Então hoje isso tem se perdido, né? Como é que você vai amar o teu próximo, que é um mandamento importantíssimo, se você não tem essa sensibilidade nenhuma, se você acha que você está disputando com todo mundo? Então a gente vê muito casos de abuso de autoridade, né, nas empresas, porque aquele líder é uma pessoa frustrada. Às vezes ele descarrega aquela frustração nos seus liderados, ele explora, né? A gente vê muito isso. Então a gente vê a ausência de amor. E aí quando acontece alguma coisa de ruim, todo mundo some, todo mundo evapora, né? E é por isso que eu trouxe essa parábola do bom samaritano, para complementar o texto que eu escrevi ontem, que está disponível aqui na minha bio. Então Jesus fala para aquele homem, né, para aquele mestre que queria saber o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Ele conta uma parábola, conta a história de uma pessoa que foi saqueada, que apanhou, que quase morre, né, e que estava ali jogado. E aí passa uma primeira pessoa, a pessoa ignora, né? Ele é um sacerdote. Depois passa um levita. Ele estava aqui se referindo para aquela época, então as pessoas ali entendiam o que ele estava falando, né? Por isso que ele falava muito por parábola. Então passa uma segunda pessoa, né? E a pessoa ignora. Então essas duas pessoas que passaram na frente, né, eram pessoas que poderiam prestar socorro para aquele homem, ou seja, eram pessoas que tecnicamente ou teoricamente poderiam prestar socorro imediato para aquele homem, porque basicamente seria o dever delas, ou seja, eram pessoas que tinham o que fazer. Podia ser, por exemplo, uma pessoa da família, né, que vê que você está precisando, podia ser um amigo próximo que vê que você está precisando, podia ser um colega, são pessoas conhecidas que poderiam prestar socorro imediato e não prestaram. E aí veio alguém que estava passando ali de viagem, né? Veio o bom samaritano, ele está passando ali e ele viu aquela pessoa e ele foi lá e prestou socorro, né? E levou aquela pessoa para uma estância, né? Para um local ali, pagou pelos cuidados daquela pessoa e falou: se precisar mais, quando eu voltar, quando eu passar de volta, eu
vou ajudar novamente, né? Eu vou cobrir todas as despesas. E aí Jesus faz aquela pergunta categórica para o mestre ali, para o doutor, perguntando dele, qual desses, né? Olha só a pergunta, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus vai e faz a mesma coisa, né? Faz da mesma maneira. E aí eu quero até usar uma experiência própria aqui de vida, de algo que eu estou passando hoje, porque no início do ano eu tive um problema de esgotamento físico e mental. Eu estava numa situação que eu nem sei como cheguei nessa situação, para falar a verdade. Eu simplesmente cheguei. E eu fiquei incapacitado de trabalhar, incapacitado de um monte de coisa, porque você perde totalmente a sua capacidade de fazer as coisas, você precisa se ausentar, você precisa de acompanhamento, você precisa de várias situações, né? No meu caso foi uma doença emocional, mas poderia ser muito bem uma doença física, que era o que estava já evoluindo, né? Meu problema emocional, mas a gente vê várias pessoas aí que sofrem acidentes, pessoas que ficam incapacitadas, e eu estou longe da minha cidade, um monte de outras coisas, e quando eu precisei de ajuda, muita gente próxima, né, me oferecia ajuda, ou falava, se está precisando de ajuda, fala, não sei o que. Tinha pessoas que perguntavam como é que eu estava, mas na verdade era muito casualmente, né? A verdade, no fundo, aquelas pessoas não estavam dispostas a ajudar. E o que aconteceu com o passar dos meses, essas pessoas foram se afastando, foram se ausentando do meu convívio e desapareceram. Mas Deus enviou o bom samaritano. Então, depois disso, apareceram outras pessoas, e até pessoas que eu não conhecia. Inclusive, tem uma pessoa hoje que acompanha, me dá assistência no meu tratamento, uma pessoa que eu não conhecia, que apareceu, um bom samaritano. Uma pessoa que apareceu, ouviu minha história, se compadeceu do meu caso e falou, olha, eu vou te ajudar a partir de agora. E é uma pessoa que tem me ajudado, muito próximo dele. É uma pessoa que tem sido fundamental para a minha recuperação. E eu agradeço muito, porque antes de tudo isso acontecer, já estava escrito, né? Antes de tudo isso acontecer, já estava escrito. A nossa vida é assim. Antes que as coisas aconteçam, elas já existiram, já aconteceram. Então era necessário que eu passasse por todas essas situações para aumentar ainda mais a minha sensibilidade e entender com profundidade aquilo que está escrito aqui nesse texto. Hoje eu entendo com muita profundidade e propriedade, porque eu vivi isso. E eu sempre comento com a minha médica que está me acompanhando, eu falo para ela, olha, se eu não tivesse vários fatores, né, que estão me ajudando muito na minha recuperação, eu não tinha me recuperado tão rápido. Estou me recuperando nesse processo de recuperação. Então, são vários fatores ali que colaboraram com isso, e um desses é esse apoio. É esse apoio de quem? Daquela pessoa que agiu com misericórdia comigo, daquela pessoa que está próxima de mim, daquela pessoa que realmente estava disposta a me ajudar, né? E isso também, você pode ser essa pessoa que está próxima, essa pessoa que vai agir com misericórdia, ou você pode ser a pessoa que está do outro lado, ou você é a pessoa que está precisando de ajuda. Olha só, hoje você pode ser um, hoje você pode ser outro. Ou você pode ser igual àquelas 2 outras pessoas que passaram antes, viram a situação daquela pessoa e ignoraram e seguiram o seu caminho, né? E hoje as pessoas estão perdendo muito esse amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. Então, se você não tem misericórdia com ninguém, você não tem nem misericórdia consigo mesmo. Se você não consegue nem cuidar às vezes da sua alimentação, do seu corpo, você não dorme bem, você não come bem, você não vive. Se você não tem cuidado consigo, isso é falta de amor consigo. E eu estou falando isso porque eu vivi isso. Você não consegue amar o próximo e também você não consegue ajudar o próximo. Então, só ofereça ajuda se você realmente está disposto a ajudar. Só pergunta se a pessoa está bem, se você realmente quer saber se a pessoa está bem, se você realmente está preocupado com a pessoa, se você realmente está disposto a fazer algo por ela. Se não, passa, segue o teu caminho igual como os outros, segue o teu caminho, vive a tua vida e está tudo certo, tá? Essa parábola é uma parábola muito forte, né? Porque a maneira de Jesus ensinar não era uma maneira complexa.
ele pegava exemplos do dia a dia para mostrar. Nesse caso aqui ele estava falando com um doutor da lei, uma pessoa altamente instruída. Ele poderia usar a mesma linguagem, né, de argumento, etc. Não, ele pegou uma coisa simples para explicar algo profundo e poderoso, né? Amar o teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo, né? Amar o próximo como a si mesmos. Uma pequena parábola ali do bom samaritano, de alguém que precisou, e o próximo daquela pessoa foi aquele que agiu com misericórdia. Então faz o mesmo. Então, se você tiver essa oportunidade de agir com misericórdia, de fazer o mesmo, faça, tá? Faz, lembra, você só pode dar aquilo que você tem. E às vezes um abraço, um ouvido, né? Um socorro imediato, não deixa que eu vou resolver, né? Por exemplo, quando eu estava muito mal, eu tinha muita dificuldade de tomar decisões, eu não conseguia decidir o que fazer. Então eu precisei de ajuda de alguém que tinha uma visão muito maior que a minha, e delegar isso para essa pessoa e dizer: olha, eu não consigo lidar com essa situação agora, você pode cuidar para mim? E a pessoa fala: não, eu vou cuidar para você, eu vou tomar as decisões para você, eu vou te dizer quais são as melhores decisões que você pode tomar, quais são os melhores caminhos que você pode percorrer. E era uma pessoa que eu não conhecia, era uma pessoa que apareceu, um bom samaritano que apareceu no meu caminho, e eu dou graças a Deus por isso ter acontecido, né? E isso é uma corrente do bem, né? Uma coisa que com certeza multiplica, que vai multiplicar, que vai frutificar, que eu com certeza vou fazer o mesmo para outra pessoa, né? Então, nessa manhã, nesse domingo, tira um tempo para você ter comunhão com Deus. Se você puder ajudar o próximo a agir de misericórdia, faça isso, tá? Faça isso. Nessa vida, a gente não leva nada. Você chegou aqui sem nada e você vai sair daqui sem nada também. Então, sempre que você puder, faça o bem, né? Faça o bem para uma pessoa próxima. Ajude no que você puder. Lembra, você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem, eu não tenho, vai me fazer falta. Então, não faz e tá tudo bem, tá? Mas se você puder fazer, faz, tá? Eu tenho certeza que não vai faltar para você nunca, tá bom? Eu espero que essa palavra tenha abençoado vocês. Quero agradecer a todo mundo que apareceu aí. E domingo que vem tem mais, tá? Que a graça e a paz de Jesus seja multiplicada para vocês e para as pessoas que estão próximas de vocês, tá bom? Tchau, tchau, ótimo domingo. Aproveita o dia aí para ficar com a família. Um abraço.